Olá, pessoal. Clima de Copa do Mundo, né? A gente sabe que todo ano que tem Copa do Mundo tem também eleição. E hoje a Brasil Paralelo dá aqui o nosso pontapé inicial na cobertura das eleições de 2026. Nada melhor para começar essa cobertura do que falar com os protagonistas, com os craques que vão estar nesse campo das eleições. Vamos conversar com Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência pelo PSD. Temos aqui uma agenda com outros pré-candidatos, convidamos todos. A gente espera que consiga falar com todos eles aqui e trazer as visões de cada um para o Brasil nesse momento tão importante. Eu sou Renato Dias e aqui comigo na bancada estão o Ricardo Gomes, você já conhece o Ricardo, advogado e diretor executivo do Instituto Millennium, e também o Samer Hagi, está aqui estreando com a gente nessa programação. O Samer, que é advogado, ex-juiz, veja só, e também professor de retórica. Nosso convidado, como eu já disse, Ronaldo Caiado. Governador, seja muito bem-vindo ao Brasil Paralelo. Muito obrigado, Renata, o Ricardo, o Samer Hagi, aí, poder conversar um pouco com vocês sobre um assunto de tamanha relevância quanto uma eleição à presidência da República. Lógico que teremos aí para senador, para deputado federal, estadual e governadores, mas sem dúvida nenhuma, hoje acredito que o eleitor vai voltar mais a atenção para algo que tem sido uma continuidade do PT em 5 mandatos e a situação atual com que passa o país. Eu acho que ela terá um olhar diferente da população nessa eleição de 2026. Muito bem, governador, eu queria começar com o primeiro assunto que talvez seja aí a maior preocupação do brasileiro, que é a segurança pública. O senhor tem um caso de sucesso no estado de Goiás como governador, tem alguns números aqui: roubo de carga, menos 97% entre 18 e 25, né? Foi a estatística que a gente puxou. Roubo de veículos, menos 95%. Roubo a transeunte, menos 92%. Enfim, estatísticas aqui bem impressionantes. O que é que deu certo em Goiás? Olha, ela deu certo porque quando assumiu o governo, o Estado vivia uma situação de calamidade completa. Ou seja, a pessoa não tinha como ter carro a diesel. Era em torno de mais de 11 mil carros roubados. Não podia morar na sua propriedade rural, que era assaltada ou sequestrada. Ele não tinha condições amanhã da pessoa mais humilde abrir a sua panificadora de madrugada. Não tinha como pegar o ônibus, poder ter acesso ao ponto de ônibus que era assaltado. A pessoa não podia passar um fim de semana fora, porque realmente sua casa era assaltada. Enfim, você criou um clima onde as facções também montaram aquele sistema de novo cangaço sobre as cidades, sequestravam as cidades, colocavam pessoas como ali, aparato delas, escudo humano sobre o carro e transitava pelas ruas. As barbáries, as maiores do mundo, assalto a banco, assalto a carro forte. Então, a população ela já não acreditava mais, ela era assaltada à luz do dia. A população, a grande maioria, não tem como comprar um carro blindado, não tem como ter segurança privada. Mas você vai dizer o seguinte, então era só este? Não, eram vários. Não tinha equilíbrio fiscal, o governo bloqueado no Tesouro Nacional, endividado, a educação colapsada, a saúde só concentrada em Goiânia, não tinha regionalização da saúde, as pessoas morriam não pelo acidente, mas pela distância para chegar a um leito de UTI. Então, era um verdadeiro colapso do ponto de vista do descrédito da gestão junto à população. Então, você sabe, como médico e cirurgião que sou, a gente tem que saber fazer diagnóstico e saber qual é o ponto principal de um paciente atropelado. Então, essa imagem, você tem um estado atropelado, tá certo? Fraturado, sangrando, o que você faz primeiro? E aí foi o ponto onde realmente eu, no meu primeiro dia de governo, com todas as forças de segurança ali, eu como comandante em chefe, eu disse, olha, a prioridade hoje do governo será ou bandido muda de profissão ou muda de Goiás, bandido em Goiás não se cria. Esta é a minha ordem como comandante a todas as minhas forças de segurança. É determinação do governador. Eu estarei no comando do processo de segurança pública do país, do Estado. Bom, Renato, veja bem, não vale apenas
você falar isso. Você tem que ter na vida autoridade moral. Ninguém sabe mais da vida das pessoas do que a polícia. Se um governante chega com esse discurso, mas a vida pregressa dele não o credencia, ele não tem condições nenhuma de fazê-lo. Então você tem que ter exemplo de vida. Você tem que mostrar que você não está envolvido na bandidagem, que você viveu uma vida política, mas não tem nada que o atinja do ponto de vista moral. Aí você tem autoridade para governar. Aí sim, nós criamos um sistema que modificou totalmente as penitenciárias do Estado. Avançamos em mais de 1.000 homens na inteligência, formando pessoas na inteligência. Desenvolvemos a IA, a inteligência artificial de combate ao crime, a mais sofisticada que tem até hoje. Veja bem, e Goiás é uma referência em inteligência artificial. O Centro de Excelência em Inteligência Artificial de Goiás hoje é uma referência mundial. Com isso, nós avançamos também dos batalhões especializados. Como na medicina, ele é ortopedista, ele é neurocirurgião, ele é clínico, ele é pediatra. Então nós criamos os batalhões de divisas, batalhão na parte de rouba-banco, rouba-carga, carro, propriedades rurais, batalhão rural. Então nós fomos criando uns batalhões muito bem preparados, muito bem treinados, com o que existe de mais sofisticado em armamento, ao mesmo tempo em recursos para que ele pudesse ir para o confronto, e com isso, com a inteligência dando toda a retaguarda a ele. Então você vê, nunca teve um assalto a banco. Não é que não tiveram tentativas. No meu governo, 12. Nenhuma teve sucesso. Ou seja, todas foram abortadas. Nunca teve um assalto a carro forte. Nunca teve um novo cangaço. Nunca teve um sequestro. Nunca teve uma invasão de terras. Então, o seguro de Goiás é o mais baixo. Em todos. A pessoa pergunta para mim, por que você fala que o seu estado é o mais seguro do Brasil? Porque ninguém revoga a lei de mercado e nem da gravidade. Então tá aí, qual é que é o seguro mais barato no Brasil? É lá em Goiás hoje. Para carga, para carro, para imóvel, para tudo, é o seguro mais barato que tem. Os supermercados passaram a viver, as pessoas mais humildes transitam com o seu celular, vão para a rua, vão para o ponto de ônibus, vão para a festa, vão para o culto, vão para a igreja, teu carro no final está lá, o carro está estacionado, a moto, enfim, a pessoa ela passa a viver aquilo que ela já havia se submetido e não acreditava mais que ela pudesse ter liberdade. Você entendeu? Quer dizer, isto é algo que é como uma pessoa que não enxergava e de repente volta a enxergar. De repente a pessoa olha e fala, poxa, Renato, você é assim? Cara, ou seja, a pessoa volta a viver algo que falava, eu não acredito que isso possa existir mais. O entorno de Brasília, nós tínhamos as 4 cidades mais violentas do Brasil. Na cidade de Valparaíso tinha um outdoor assim na entrada, assim, ó, você acaba de entrar na cidade mais violenta do país. Maior número de mortes por 100 mil habitantes. Valparaíso, Lusiânia, Águas Lindas, ali era realmente o comando total, porque Brasília é a maior renda per capita. Era o maior mercado disputado pelas facções. Então, o entorno servia de um ponto, um bunker, que eles agiam em Brasília e refugiavam no entorno. Então, essas ações, com a integração da chamada Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, nós integramos a Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Então, nós fizemos um grande centro de controle, onde a informação ela não tinha... a informação só vai para o Renato, não. Ela vai para o Renato, para o Sâmia, para o Ricardo, para todas as forças,
para nós podermos ter resultados bem imediatos naquilo. E o resultado é esse que está aí. Deixa eu passar para o Ricardo. Governador, se fala dos reflexos que pode ter no Brasil esse reconhecimento pelos Estados Unidos de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. É possível, o Brasil consegue vencer ainda as facções? O Brasil tem espaços muito mais tomados pelo narcotráfico e pelo crime organizado do que em Goiás. É possível o Brasil vencer as facções? O Brasil ainda quer e está disposto a fazer esse enfrentamento? E se sim, o que o Brasil precisa fazer mais do que esperar uma solução de fora? Ricardo, é importante isso. Eu tenho noção, Goiás são 350 mil quilômetros quadrados, eu tenho noção de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Mas eu também, proporcionalmente, eu tenho as minhas limitações também, não é verdade? Orçamentárias, de pessoas e de policiais. Outros estados têm também a mesma condição. Por que não fazem? Então, quer dizer, os outros estados também poderiam ter esse nível de enfrentamento. Por que não tem? Porque um governador, como todos nós, temos família. Então, é muito fácil falar que vai combater, mas você tem coragem de combater? Você tem coragem de combater? Sabendo que você tem contra você as facções mais violentas e mais bem estruturadas do mundo, as maiores multinacionais do crime hoje estão no Brasil? Você tem filhos, você tem esposa, você tem você. Eu vou ficar no mandato no máximo 8 anos? E aí eu vou assumir isso, esse enfrentamento? Por que esse mesmo mecanismos que eu implantei não foram implantados em outros estados? Por que não? Então, você vê que hoje a intimidação e o avanço do narcotráfico na economia formal, hoje, na intimidação das pessoas, na ocupação do território, na política, no judiciário, no legislativo, nas empresas. Hoje, ele está tomando uma abrangência que nós estamos virando o México. Não é a Venezuela. Estão enganados quando falam que venezuelização do Brasil. O Brasil não vai caminhar para a venezuelização, o Brasil vai caminhar para a mexicanização. Ou seja, é dentro das regras democráticas poder ganhar as eleições e dominar o processo democrático. Totalmente diferente do que as pessoas analisam. E aí você pergunta, olha, o Trump, ele vai cuidar do quê? Ele vai cuidar de fiscalizar aquilo que eles falam. Olha, eu tenho um compliance nas empresas. Eu combato a corrupção. Então, eu vou fazer com que haja uma ação mais forte para eu analisar as fintechs, os bancos, as empresas, para saber se elas estão sendo ali alimentadas pelo dinheiro do narcotráfico. Mas o americano não vai resolver o problema, tá certo? O problema é nosso. Ou nós vamos ter alguém, e aí é que eu falo, que eu não sou na tese do achismo, eu fiz, eu tenho coragem de fazer, ao assumir a presidência da República, e vou, tá certo, apresentar já um projeto agora, mostrando de forma fatiada cada área minha de atuação na presidência da República. E vou começar, primeira vai ser segurança pública, e vou começar de forma a mostrar orçamentariamente as ações que serão feitas, as parcerias com os governadores, ao avanço de pacto, tá certo? Como você tem na Europa, você tem uma Europolícia, você pode ter uma presença também com os 10 países limítrofes, de ações articuladas do governo federal, fornecendo o que existe mais sofisticado em imagens de satélite, o mais sofisticado em aparelhagem para identificação, para o combate, estruturação das penitenciárias,
tudo esse será o primeiro avanço que nós teremos, mas sabendo que isso é um problema nosso, brasileiro, tá certo? E eu também vou declarar terrorista no meu primeiro dia de mandato as facções criminosas, porque aí eu vou poder usar as Forças Armadas na região da Amazônia, que eu não terei ali forças policiais para poder recuperar toda essa zona perdida do Brasil. Governador, resolver o problema da segurança pública em Goiás é muito menos complexo do que resolver o problema de segurança pública do Brasil. O que a gente percebe é um avanço do narcotráfico que deixou de ser uma organização criminosa e passou a ser uma organização mafiosa. Então eles estão postos de combustível, na economia formal eles já se fizeram presentes. Eles passaram a financiar políticos, eles passaram a financiar mercados. E para aprovação de um projeto dessa magnitude, é preciso que o Congresso concorde com o senhor. Como é que o senhor vai conseguir fazer com que o Congresso contrarie interesses de tanta gente que financiou suas próprias campanhas para aprovação desse projeto de segurança? Sabe, isto aí equivale exatamente o que eu tenho de currículo na minha vida de 5 mandatos de deputado e um de senador da República. Eu não sou teórico, eu sou um prático. Eu sei o que é a mão da presidência da República. Eu sei o que é o peso da minha caneta na presidência da República. Eu não sou investigado, eu não estou envolvido em bandalheira. Aquilo que eu aprovar como projeto de lei, eu vou fazer acontecer. Eu sou o presidente da República. Essa tese que, olha, é difícil, isso é difícil para quem está envolvido. Para quem quer lavar as mãos e dizer o problema não é meu, o problema é que eu não consigo aprovar no Congresso, o problema é que eu não consigo aprovar lá no Supremo. Então cada um vai lavando as mãos e deixando acontecer. Isso aí, Samia, não tem nada impossível. O que tem é falta de autoridade moral, de coragem pessoal. Um presidente da República com a caneta na mão, eleito, não tem essa historinha, não. Isso aí é de quem se acovarda para o crime e quer sempre culpar alguma coisa. É difícil, eu não posso sair de casa, porque senão vai chover, eu vou gripar. Esse tipo de homem não serve para governar o país mais, não. Essa conivência, a população não aceita mais. Essa história, porque Goiás é pequeno, por que a Bahia também é estado, por que o Ceará é estado, por que o Rio de Janeiro é estado e por que lá eles tomam conta de tudo? Por que em Goiás? Porque Goiás é pequeno, mas Goiás é pequeno, mas resolveu. Agora, eu vou ter Forças Armadas, toda a estrutura orçamentária, eu vou ter toda a condição de expandir os acordos internacionais. Então eu vou ter condição de fazer frente a esse problema. Então, agora, se eu for para ser presidente da República, tá difícil, eu não posso, é igual, sabe como é que é? Não, você tem que saber o que você quer na vida. Então, na sua agora, visão... se for para enriquecer, como está hoje, você vê, o Brasil hoje você disputa uma eleição para saber o que a polícia vai revelar. Quem é que é mais envolvido em bandalheira hoje? Que país é esse? A referência hoje numa campanha eleitoral é a revelação da polícia. A polícia que está ditando hoje, pelos escândalos, quem vai ter mais percentual na pesquisa ou menos percentual na pesquisa. Ao que ponto nós chegamos no Brasil? Quem disputa mais escândalo na polícia é quem disputa as maiores percentuais de aprovação. Então você vê que deteriorou-se, Samia. Essa é a realidade. Agora, eu vivi o Congresso. Eu sei o que é o Congresso. Tá certo? Então, uma coisa é você opinar sem ter vivido aquela situação lá dentro. Eu vivi durante 24 anos. E passei pelo Congresso com coerência. Se você me pegar 1986, o caiado da UDR, o caiado da Presidência da República, o caiado deputado, o caiado senador, o caiado governador, tem uma coerência na minha vida política. Eu nunca fui oportunista na política. Eu nunca fiquei oscilando para me beneficiar do momento de euforia daquele ou do outro. Eu tenho coerência na minha vida. Eu tenho formação moral. Então, isso é que baliza uma presidência da República. Certo? Então, na sua visão, o problema da segurança pública hoje
É por uma falta de vontade Moral. do presidente Lula. Autoridade moral. Ele é conivente com o crime. Ele não é complacente, ele é conivente com o crime. As ações dele são de complacência e conivência com o crime. Em 3 anos e meio, ele contingenciou toda a verba do Fundo Penitenciário e do Fundo de Segurança Pública no país. Veja bem, eu investi 17 bilhões em segurança pública em Goiás, recebi do governo 980 milhões de reais. Tá certo? Nunca foi prioridade. Eles sempre conviveram maravilhosamente bem com o crime. Tem muito bem o financiamento deles nas campanhas deles, que tinha desde a época que eu denunciava no MST, que era financiado pelas Farc colombianas. O envolvimento deles com todos esses movimentos do narcotráfico na América Latina sempre foram irmãos siameses, entende? E sempre venderam a tese que estariam mais com cuidado com a pessoa. Você está vendo, o traficante, o narcotraficante, ele é vítima do usuário. É o que o Lula fala. O que tem você roubar um celularzinho? Qual o problema, poxa? Bom, afinal de contas, roubou um celularzinho. É um furto bobo aí qualquer. A cultura deles é essa. A cultura que o Brasil passa hoje, Salmer, é uma cultura de dizer ao jovem, hoje, de comunidade de classe média baixa, qualquer lugar que está a pessoa lá, você só vai vencer na vida se você estiver aqui no crime. Você vai ser o mais importante do bairro, você vai ter a melhor moto, você vai ter o melhor carro, você vai ter a melhor roupa, você vai ser o bonitão do baile, funk, você vai estar lá junto com o MC Pose, dando tiro de fuzil, do Oruan, tá certo? Ali participando daquela festa. Por que é que não tem isso dentro de Goiás hoje? Tinha. Por que é que eu tinha 1.073 jovens no sócio-educativo condenados no narcotráfico e tem 198 hoje? Porque eu acabei com isso. Hoje o cidadão sabe que vale a pena estudar, vale a pena ir para a profissão dele, porque ele sabe que no crime ele não vai crescer. E, no entanto, você fora de Goiás, você vê o cidadão só cresce no crime. Ele só tem perspectiva, ele não quer ir para a sala de aula. Ele quer ir para o crime. Governador, um presidente que conseguiu implementar o combate ao crime, muito citado, é o Bukele, de El Salvador. A gente vê muitos candidatos, inclusive, quando querem falar, o que você quer fazer na segurança? Cita um caso de El Salvador, não vamos fazer aqui igual fizeram lá. Eu não vejo o senhor citar muito o nome dele, o senhor tem o seu caso próprio lá de Goiás. Queria saber o quanto que o senhor conhece desse caso de El Salvador. Nós fizemos, inclusive, uma investigação sobre isso, temos um documentário muito acessado, tem muito interesse em torno do que foi feito lá. E caso o senhor tenha conhecimento, o que o senhor acha que deu certo lá, o que é bom, o que é ruim também. Muitas pessoas falam até de um certo risco democrático, eles estão num estado de exceção já muito prolongado há muito tempo. Como é que o senhor avalia essa experiência lá do Bukele? Bom, eu avalio como extremamente positiva. Meu amigo, você governa para quem? Para o seu povo. Você não governa para bandido. Você chega na opinião pública lá de El Salvador, todo mundo está vivendo. Graças a Deus eu estou vivendo em paz. Eu fui eleito com 52% de voto. Eu saí do governo com 88% de aprovação. O mais bem avaliado do Brasil. Quem não votou em mim, me aprovou. Por quê? Eu fiz entregas. Esse é o lado, tá certo? Que ele teve a coragem. Agora, cada um no seu estilo. Se nós partirmos aí da tese, entra na tese do Summer. Ou seja, ele não pode ser levado como referência, porque El Salvador, do tamanho territorial, é insignificante. Então o Bukele já não serviria. Se a análise for que o Summer colocou, ele não é exemplo. Porque se Goiás não é exemplo, El Salvador também não é exemplo. Então, você vê que você precisa de entender a lógica. Por que ele deu conta? Porque ele teve coragem de fazer isso. E ele não estava envolvido em bandalheira. E ele se impôs como presidente. Aí sim, aí é uma pessoa que exerceu. A situação de Goiás é diferente porque eu sei separar o que é o narcotraficante,
como eles chamam de batizados, tá certo? Que tem comando, e sei daqueles que foram usados para que sejam reintegrados amanhã depois do cumprimento da pena. Então, se você for a Goiás, você tem dois modelos. Você tem um modelo que esse cidadão que está aqui como faccionado não tem visita íntima. Por que é que só eu que tenho isso? Eu sou um governador igual aos outros. Por que que não tem audiência sigilosa com advogado? Por que que não? Por que que só eu tive a coragem de enfrentar? Por que que aqui o presídio é 100% isolado? Eu falo, aqui ele vai ter tempo para falar com Deus, tá certo? Vai ter tempo para falar com Deus aqui. Ele vai ter que refletir sobre a vida dele, falar com Deus, muito tempo aqui, tá certo? E esse aqui, que foi usado, ele vai ser reintegrado em grandes galpões que tem lá. Se ele quiser estudar, tem. Se ele quiser fazer marcenaria, se ele quiser fazer construção civil, se ele quiser ser mecânico, se ele quiser fazer confecção, enfim. Ele tem como reintegrar-se na vida direito. Agora, sabendo que ele vai sair e vai ficar também sob avaliação do comportamento dele. Então, são situações diferentes. Aí é que El Salvador, ele é citado por muitos, mas se nós formos trazer El Salvador como extensão territorial, aí ele já não vale mais de referência. Antes de eu passar para o Ricardo, para a gente seguir com outros assuntos, fechando esse assunto aqui de El Salvador, eu quero te convidar, você quer saber mais sobre esse assunto, sobre o case de El Salvador, a ser nosso assinante. Nós temos vários conteúdos, a equipe esteve lá em loco, né, para entender esse exemplo. Inclusive, é o interesse aqui de dois membros do nosso SEC, que é o nosso Conselho Editorial Consultivo, que é formado por membros, o Walter Aparecido Seabra e Ricardo Lima de Oliveira, mandaram perguntas aqui sobre segurança pública, que nós passamos ao governador, e você pode se tornar assinante da BP e assistir tudo sobre essa investigação que fizemos lá no país do Bukele. Ricardo. Governador, saindo um pouco do tema da segurança, o senhor há pouco, numa entrevista, questionou a opinião das pessoas sobre a vacina. Isso se tornou um assunto. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação hoje já da repercussão da sua posição. E para além da vacina, né, uma questão de liberdade de expressão. Né? Eu queria entender a sua opinião sobre isso e sobre o momento de liberdade de expressão que o Brasil vive. Né? A gente está indo para mais um processo eleitoral, os tribunais eleitorais farão, obviamente, uma mediação do processo eleitoral. Já há um histórico no Brasil de limitação da liberdade de expressão, então eu queria a sua avaliação sobre essa sua fala e sobre o momento de liberdade de expressão que o Brasil vive. Bom, liberdade de expressão está mais do que consagrada. Se tem uma decisão amanhã de um membro do Supremo que tenta inverter por não estar de acordo com aquela opinião, isso é um assunto, tá certo? Que tem que ser tratado de maneira dura para que realmente não prevaleça no Estado Democrático de Direito. A opinião da pessoa, a ação da pessoa, a individualidade da pessoa é liberdade plena. Isso aí, eu sou um democrata na essência. Você nunca me viu contestando urna, você nunca me viu contestando resultado. Eu sou um homem que já ganhei eleições, já ganhei 8, já perdi 2. Eu sou um homem que conheço os dois lados da moeda. Você nunca me viu contar, o painel baixou ali, mas o voto não concordo com o voto. Não, eu sou um homem que aceito a vitória. Agora, eu sou um homem que tem liberdade de convivência. Por exemplo, eu posso ter uma opinião discordante da sua, Ricardo, mas na capacidade de argumentar. Mas não de tê-lo amanhã como meu inimigo. Tá certo? O Caiado foi duro demais. Aí chegou lá, foi o primeiro a implantar o isolamento social. Então ele é comunista. Quer dizer, enquanto eu enfrentava a esquerda com 36 anos no Brasil, muitos deles estavam debaixo da cama, ou se não, era eleitor do Lula. E de repente quer dar aula para mim
que tem 40 anos de vida pública, tá certo? Agora vamos no caso específico. A liberdade de expressão é plena, plena. Agora, o que é importante que você saiba, Ricardo? Você, como formador de opinião, você tem que ter responsabilidade quando você vai tratar de vidas. E aí você tem que se balizar não pelo achismo, mas pela ciência. O que eu contestei foi, num programa que tem audiência e que é ouvido, quando a pessoa induz dizer, olha, você vai amanhã correr o risco de ao tomar essa vacina. Quando você coloca aquilo, você pega muitas pessoas que você tem capacidade de influenciá-la a não ter mais a aplicação vacinal naquela criança. E você voltar a ter doenças virais que nós já superamos toda ela. Então são coisas distintas. Você não querer tomar a vacina é um direito seu, eu respeito totalmente. Mas agora, você induzir a pessoa, mas ele não quer tomar, tudo bem. Aí a criança de 0 a 6 anos de idade não tem imunidade alguma, o vírus do Covid ainda existe, ele tem uma virose, tem uma pneumonia, agrava, não tem leite de UTI suficiente, e aí ele vai a óbito. Hein? Aí você tem uma influenza, aí você tem o retorno amanhã de uma poliomielite, de uma varíola. Então, essas coisas é que nós precisamos entender que nós não podemos amanhã fazer com que um assunto que é cientificamente definido, ele passa a ser rotulado como sendo de direita ou sendo de esquerda. Isso é de uma burrice que não tem tamanho. Você Mas não o melhor pode não chegar seria a esse ponto. usar os argumentos, governador, como o senhor está fazendo agora, está trazendo os argumentos, está trazendo... Sim. O senhor está Lógico. dizendo por que aquela posição é defendida pelo senhor. Ao invés de interditar o debate, como ficou a impressão naquela entrevista. Não é do senhor, questão que eu estava... Sem entrar no mérito da questão da vacinal, não é essa a intenção aqui, é mais a filosofia em torno de poder ou não opinar sobre determinado agora, assunto. opinar como formador de opinião, você já pensou o estrago que você faz numa pessoa humilde que lhe tem como uma referência? E que não vai vacinar o filho? Hein? E que amanhã ele tem uma infecção pulmonar? Hein? Então você não querer vacinar o seu filho é uma coisa que você tem todo direito. Agora, você querer induzir as pessoas a não vacinarem, pensou se não tivesse a vacina, o que seriam de óbitos a mais do Covid? Pensa bem. Então, essas coisas é que nós precisamos poder separar uma coisa da outra. Tá certo? O achismo, ela não pode amanhã colocar em risco a saúde pública. Esse é que é o problema. A liberdade ele tem. Ele, se ele quiser o filho dele, tal, a família dele, é um direito dele, eu concordo plenamente. Mas como formador de opinião, você disseminar essa tese e ver a quantidade de óbitos depois que você teve. Agora, vai ver a quantidade de óbitos nesse período, tá certo? Pelo avanço do vírus da influenza e do Covid de crianças que não têm leite suficiente hoje. E a como é que queda gente vacinal no Brasil. Os assuntos, então, que podem ter esse tipo de debate, como é que a gente define, então, o que pode ter um tipo de debate ou não? Eu não quero entrar na discussão científica aqui. O que você não pode é querer estar acima da ciência. É isso que você não pode querer, estar acima da ciência. Aí tudo bem, aí você vai dizer para mim, Caiado, a técnica cirúrgica que você opera a coluna vertebral do seu doente, eu acho que é melhor você entrar pelo cérebro. O Renato, não é, porque aí a quantidade de óbitos, de complicações que eu vou ter, de sequelas que eu vou ter, serão maiores. Tá certo? Mas no papel você coloca ali e é possível fazer. Mas na prática isso não acontece. Então o que você precisa é de poder separar e não politizar a ciência. Entenda bem. A ciência não pode ser politizada. Entenda bem, eu posso divergir de você de vários pontos. Agora, quando a gente está discutindo em salvar vidas, tá certo?
Ah, mas vai comprometer a economia. Eu não estou ali naquele momento, tá certo, preocupado com a economia, até porque eu salvei vidas em Goiás, e Goiás tem o PIB o dobro do Brasil. Tá certo? Então, esse é que é o princípio maior. Aí, se você diverge do princípio maior, que é a vida, não, eu tenho, por formação minha, o compromisso de salvar vidas. Esse é o meu compromisso. Eu sou político, eu estou na política, eu sou médico, eu sou cirurgião. A minha formação é salvar e cuidar de vidas. Essa é a minha formação. Governador, saindo um pouco do tema, mas dentro, o senhor chegou a falar sobre a atuação do Poder Judiciário e eventuais excessos. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta direta, que certamente é uma pergunta que quem nos assiste gostaria de saber a sua resposta. Na sua visão, houve abuso na condução do processo dos atos do 8 de janeiro? Houve abuso na condução do processo dos atos do 8 de janeiro? Lógico que houve. Eu nunca neguei isso. Eu sempre falei isso com muita clareza. Lógico que houve. Por que você vai fazer julgamento em turma? Por que você tem um processo ali que o presidente da República já estava no cargo há 8 dias e que de repente se diz surpreendido e estava no interior de São Paulo, inaugurando uma obra? Ah, Samer, você acha que o Ronaldo Caiado, eleito presidente da República, eu não quero 8 dias, não quero 1 minuto. Eu quero ver quem é que entra dentro de Brasília e quebra alguma coisa. Eu quero saber quem entra e quebra. Então, essa tese, isso aí é o tal da construção da polarização. Ao invés de você discutir assuntos relevantes, você fica com essa discussão estéril. Ah, porque o 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro, e depois vem a anistia, depois vem a dosimetria, depois volta. E acaba o Brasil não discutindo temas relevantes. E fica nisso aí. Tá certo? Se você tivesse, é o que eu falo, um homem que sofreu uma tentativa real de golpe, como Juscelino Kubitschek, e pacificou e anistiou e foi construir Brasília, a primeira universidade que esteve em Goiás, no nosso estado, tá certo? Foi criado por ele, não tinha nem universidade em Goiás. Um homem que foi um estadista, o resto é o resto. O resto vive pensando em reeleição. Eu não vou para a reeleição. Eu vou entrar para corrigir o Brasil, Samer. Eu não vou para a reeleição. Eu eleito, vou cumprir um mandato, só veja bem onde é que eu estou falando. No Brasil Paralelo, sendo o primeiro entrevistado por vocês. Eu não vou para a reeleição. Eu não tenho que fazer concessões daquilo que o povo aprovou no meu plano de governo. Eu não vou estar negociando o meu segundo mandato. Eu vou estar lutando para realmente colocar em prática o que eu consegui fazer em Goiás, fazer no Brasil. Então, quando você coloca, esse 8 de janeiro serviu para quê? Hein? Para se alimentar. Perfeito. Isso aí, vem cá, como é que está a educação? Não, a educação é secundária, é 8 de janeiro. Como é que está a situação nossa da saúde? Não, isso é secundário. O problema é hoje. Como é que está a taxa de juros? Isso é secundário. Como é que está o endividamento do cidadão hoje? Não, isso é secundário. O importante é o 8 de janeiro, é a dosimetria, é a anistia. Então, isso aí é o Brasil, tá certo? Como se diz no interior, é um país que 20 anos de PT, tá certo? É como se diz lá em Goiás, meu amigo, é igual rabo de cavalo, só cresce para baixo. Entendeu? Esse é o PT. Esse é o PT da corrupção. O PT é o melhor, o Lula é o melhor presidente da República do Paraguai. É o melhor presidente do Paraguai, é o Lula. Nunca teve um presidente tão eficiente do Paraguai igual o Lula. Todas as empresas estão indo para o Paraguai. Tá certo? É um endividamento completo. A agiotagem está batendo palmas para o Lula. O Lula está tirando o dinheiro do cidadão, que é aqui do Fundo de Garantia, para ele pagar a agiota. Essa é a verdade. Pagando a agiota com BET, pagando a agiota com 15% de taxa Selic, que na verdade é 22%. Qualquer um aqui que tiver endividado aqui, ele não consegue negociar a dívida dele menos de 22%, 30%. Depois não tem a negociação e vai para o agiota tomar dinheiro e aí pega o FGTS para pagar a agiota. Mas o senhor é a favor ou contra as BETs? As BETs? Contra. Sempre fui contra. Me veja no Senado Federal. Eu, Caiado, consegui derrubar um projeto de lei
que estava autorizado. Eu era senador da República. Só que agora, até era capa da Folha, É. a arrecadação federal de bet já equivale à agricultura em termos de É muito arrecadação. maior. Só nesse período da Copa são mais 20 bilhões de reais. O número de suicídios hoje, tá certo? Que você tem, de endividamento, de desagregação familiar que você tem hoje com bet. Além do mais, a desnutrição. Sama, hoje eu tive reunido com o pessoal dos supermercados, eles estão, assim, preocupados, porque hoje a pessoa não tem condições de comprar a cesta básica mínima, porque eles só fazem investir, jogar em bets. Isso é uma praga que está acontecendo no Brasil, de proporções inimagináveis que nós estamos levando à população, que fica, isso chama-se ludopatia. Tá certo? É a doença do jogo. A ludopatia é uma doença. Está no Código Internacional de Doenças. Então, isso é uma doença. Isso aflora mais na pessoa que, no desespero, ela perde 50 reais, mas eu vou ganhar. Aquilo entra num processo, tá certo? Quase que psicótico, em que ela não consegue mais sair daquela dependência do jogo. Então, isso é uma doença que está disseminando e o pai está vendo agora, ele não tem que ir lá no cassino, não, ele pega aí o tigrinho e tal, ali no telefone dele, a pessoa dentro de sua casa está lá jogando no tigrinho, comprometendo o dinheiro todinho dele, endividando todo dia. Nós tínhamos que ter uma frente, tá certo, no Brasil, fazer o seguinte, olha, você tem também os jogos que são ilegais, tem as bets legais e as bets ilegais, e que você hoje vai assistir um jogo de futebol ou qualquer esporte hoje, tá lá, é bet tal, é bet tal, é bet tal, é não sei o quê. Você vai ver, qualquer clube hoje, tudo é bet para todo lado. Tá certo? Quer dizer, isso passou a ser um indutor fora do comum. Será possível que nós não teremos que fazer algo que venha corrigir isso e que está destruindo a economia das famílias e está levando as pessoas ao suicídio? Será possível que nós vamos ficar assim bem assistindo? Quem é que foi que implantou? O Lula, com as bets dele aí. Está aí, caminhando tranquilamente. Governador, o senhor falou, e o assunto derivou para as bets, mas o senhor falou que o 8 de janeiro serviu para mudar o foco da discussão política do Brasil. O senhor acha que parte da direita fisgou essa isca e passou a maior parte do governo Lula discutindo a anistia e o 8 de janeiro e não dando o nível de oposição que seria adequado para um governo como o que o senhor descreveu que o presidente Lula faz? Talvez ele entrou naquilo que o Lula quis jogar o jogo. Ele entrou no jogo que ele pautou. Tá certo? Ele não ia fazer nada, ele nunca fez nada. Qual é a política estruturante que tem o governo do Lula? Qual um? Diga um. Política estruturante para o país. Ele acordou e soube que o Brasil tem terras raras pesadas porque eu discuti isso e aí ele acordou que tem. E ele já havia assinado memorando de entendimento com a Rússia e com a Arábia Saudita, que não sabia nem o que ele tinha assinado sobre esse assunto. Tá certo? Ele é um homem que não sabe o que é você discutir o mundo em, vamos dizer, combustível renovável. Ele não sabe o que é fonte renovável de energia. Ele não sabe o que é minerais críticos. Ele não tem essa ideia, ele não tem essa noção. A noção dele é, olha, ele tem 20 anos que ele fala, eu vou acabar com a fome. Tem 5 mandatos do PT. E até hoje eles só fazem criar pessoas dependentes do projeto, ao invés de emancipar as pessoas. Então o que acontece? O Lula foi e pautou. E ao invés de nós mostrar, olha aqui, ó, o que o Lula está fazendo, ó, com as bets aqui, olha o que o Lula está fazendo com a criminalidade. Olha, é um governo que ele deixou, tá certo? A vida de 50 milhões de brasileiros serem subordinadas a um processo escravocrata das facções criminosas. Ninguém mais, tá certo? Destruiu
vidas e futuro das pessoas do que o governo do Lula. Não sou eu que estou dizendo. São estudos de universidade que mostram 50 milhões de brasileiros estão subordinados a facções criminosas. Você viu agora na Pavuna, no Rio de Janeiro, o PCC chegou e disse, não, esses 2 condomínios novos aqui agora, todos eles são meus, 800 apartamentos. Agora todo mundo vai ter que pagar R$300 para mim e acabou. E acabou. E você vê um carro esse dia da Polícia Federal entrando, o cara bate no teto do carro, rapaz, você não está vendo que aqui você não pode entrar, cara? O carro dá marcha ré e vai embora. Que país é esse, rapaz? Que soberania é essa que ele vem desenhar, que ele luta pela soberania brasileira? Não, então, ele pousa desse populismo e, ao invés de ter um debate para mostrar todos esses pontos que ele vem destruindo o Brasil, tá certo? Não se discute. Por exemplo, não se discute inteligência artificial. Goiás já tem lei, já está sancionada há muitos anos. Goiás hoje é referência na legislação em inteligência artificial. Goiás hoje é referência, eu não precisei de que a Terra Brás, eu tenho uma lei sancionada chamada Autoridade Minerais Críticos de Goiás. Pronto, é uma lei. Eu já estou segmentando o Estado nas áreas, eu já estou fazendo uma varredura no Estado com capacidade de atingir 400 metros para dizer qual é a área que eu tenho mais água para irrigação, qual é a área que eu tenho mais minério, para fazer uma redistribuição das minhas áreas com minerais críticos no Estado. Isso é governar. Esse é você poder imaginar que o Brasil ele tem as melhores condições que Deus nos deu de natureza para batermos. Qualquer país no mundo não compete conosco, nós temos clima tropical, certo? Nós temos produtividade. Agora, se você não tiver tecnologia, que nós estamos perdendo, nós já perdemos a globalização, já perdemos a luta por energia renovável, combustível renovável, deixamos aí a nossa margem equatorial lá parada, nossas reservas de cloreto de potássio, de fósforo, reinjetando gás e não produzindo ureia e nem amônia. E nós somos defender. Tem lá a obstrução hoje de novo, obstruir de novo hoje o Estreito de Hormuz. Então não tem insumo para plantar safra no Brasil, sendo que eu tenho tudo aqui no Brasil. Eu simplesmente não exploro. Não pode explorar, porque aí vai contrariar a ONG tal, porque a ONG tal não vai deixar. Rapaz, você acha que no meu governo não vai explorar? Eu vou explorar tudo que o Brasil tem. Tudo. Quem é que vai me impedir de explorar? Eu vou fazer a Ferrogrão caminhar. Eu vou fazer a Bioceânica chegar. Tá certo? Por que não vai chegar? Por que um cidadão monocraticamente decide sobre aquilo que você, no plano de governo seu, como presidente da República, você colocou, tem um plebiscito e um cidadão vai dizer, não, agora aqui não pode. Mas como é que igual no seu estado, no estado dele, judicial, foi o que aconteceu na Ferrogrão. Como é que o senhor faria? Hã? Foi uma decisão judicial que segura a Ferrogrão até hoje. Não tem essa coisa de decisão judicial, não. Você chama o conjunto, senta com eles, tá certo? Igual eu fiz, tá certo? E isso é prioridade de governo. Tá bom? Isso é prioridade, já foi colocado e vai passar aqui. Ela vai passar e vai acontecer. Eu fiz o hospital em 25 meses. Ele pode consertar. Um hospital mais sofisticado em tratamento de câncer infantil em 25 meses. Sabe qual a média de tempo para fazer um hospital em Goiás? 20 anos. E não fica pronto. Tá certo? Eu fiz um hospital em 25 meses. Abri os outros todos. Tá bem? Esse aqui, ó, o estado dele, tem 29 bilhões de reais, está indo para o Paraguai, porque tem um juiz federal, Procurador do Ministério Público Federal. Um procurador do Ministério Público Federal, um procurador, que disse que tem que ouvir todas as comunidades indígenas. Eu não sei também se tem que ouvir da Argentina, do Uruguai, tudo junto também, para investir numa das maiores fábricas de celulose no Rio Grande do Sul. Está lá. Tá certo? Eu tenho uma Ferrogrão parada há quantos anos? Eu tenho uma Bioceânica há quantos anos parada? Então, essa situação, meu amigo, se você não tiver governo, se você não tiver uma pessoa que tenha estatura para sentar a cadeira da presidência da República,
Porque, mas não pode porque tem um detalhe e tal. Então, tudo bem, você pega aí, pega 2 fiscais seus do Tribunal de Contas, do Ministério Público, bota lá dentro da obra. Pronto, acabou. Agora, você acha que se você for dentro dessa regra que tem hoje, você faz alguma obra em 4 anos de mandato? Nenhuma. Você não aprova nem o projeto executivo. Então você tem um Brasil criado com estruturas dos não. Não pode, não pode, isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode. Tudo não pode no Brasil. Você não pode fazer nada. Você não pode... eu vou fazer aqui um hospital. Mas não é assim não. Aí tem o projeto executivo, o projeto executivo tem outra licitação. A outra licitação vai para a justiça. Meu amigo, olha, não existe homem honesto um dia e desonesto no outro. Eu sou homem que tem 40 anos de vida pública. Você não vai ver mácula na minha vida. Eu não sou homem, eu não tenho bandalheira, não tenho propina, não tenho negociata, eu não tenho crescimento patrimonial, não tenho nada. Eu tenho a origem das minhas coisas. Eu sou um médico, tá certo? Eu sou um homem que tem a origem de todo o meu patrimônio. Tá? Eu nunca fiz política para me enriquecer. Então, esse é algo que me dá liberdade para poder fazer esse nível de enfrentamento. Esse é que é. Então, eu quero dizer uma coisa só. Se for pensar nisso aí, com que idade o promotor federal vai aposentar? 75. 75 anos. Né? O mandato de um presidente é 4 anos de idade. É 4 anos. Tá certo? 4 anos de mandato. Ele tem até os 75 anos e pode atrapalhar, 10 governos. Tá certo? O que custa 4 anos para ele? Eu não gosto da cara do Ricardo, eu vou atrapalhar o governo dele 4 anos. Qual o problema? Eu vou pedir, vou arquivar, pronto, você não vai fazer nada 4 anos. Aí você vai dizer para a população, ele não me deixou fazer, esse promotor aqui não me deixou fazer. Aí o eleitor vai falar para você, então você é um banana, porque eu te elegi, e você vai falar que o outro manda mais que você? Meu amigo, eu sou, no sistema presidencialista, ninguém manda mais do que eu. Eu sou presidencialista na essência, tá certo? O presidencialismo tem que respeitar os poderes, mas os poderes têm que saber o que o povo aprovou. O povo aprovou foi o meu projeto de governo, e esse projeto será implantado. Esse projeto, cada um que coloque lá 10 fiscais em cada obra. Agora, não é no escritório refrigerado, lá que ele vai estar bloqueando uma ferrovia minha, um hospital meu e uma rodovia minha, não. Aí está diferente. O governador, o senhor mencionou mais uma vez a força moral e a sua história de vida. Então eu vou lhe perguntar porque as páginas, o senhor diz também, a gente está esperando a eleição acontecer a partir das operações policiais. Isso é o que virou a política no Brasil. O senhor teve alguma relação com o Banco Master, com Daniel Vorcaro, de mensagens, eventos? Acho que é uma oportunidade para o senhor dizer também... Nem conheço esse cara na minha vida. Nem conheço esse cara. Nunca vi na minha vida. Mas não é só por isso, não. É porque é o que eu falei a você. Você não tem uma pessoa que seja honesta num dia e desonesta no outro, não, Ricardo. Tá certo? Você tem a conduta de vida sua que por questões de formação ética, moral, familiar, você não se envolve nisso. Veja bem, eu tenho 40 anos, eu não estou hoje na minha campanha eleitoral, não estou falando para você que algo que eu estou pensando, não, é a vida minha, eu não tenho envolvimento com bandalheira, eu nunca usei cargo público para poder ter benefício pessoal nem próprio. Esta que é a vantagem de eu poder fazer o debate tranquilo. Eu não estou envolvido em nada. Não é em Master, não é em mensalão, não é em petrolão, não é em assalto de aposentado, não é em nada. Eu não tenho nada. Eu tenho 40 anos de vida pública, nunca tive ligação com nada disso que destruiu o país. Agora, você colocou uma coisa bem importante, que no Brasil hoje, as revelações policiais é que pautam a mídia. Desculpa, que pautam as eleições no Brasil. Quanto mais contaminado, mais cresce na pesquisa. É impressionante. Inverteu-se a lógica. Não, a população deseja que não tenha, que a pessoa seja ali íntegro, honesto. Mas peraí, se você vê a pesquisa, onde é que está isso? Onde é que está esse princípio? Não é?
Eu dando uma entrevista, eu coloquei isso. Eu disse, olha, isso há muito tempo atrás. Eu disse, olha, o candidato, a crise é tão grave, moral, no Brasil, ela é tão grave, chegou a fundo do poço. Hoje o cidadão não acredita mais em político, tá certo? Hoje você olha para o político com asco, com raiva, com indignação, até com, sabe, até com... Olha, que sabe de uma coisa, eu não quero nem ver a cara desse tal de político. Essa é a situação que chegou o Brasil hoje. Um jovem hoje não tolera ver falar de política. Sabe? É a classe que chegou ao fundo do poço. E, de repente, a política ela se sustenta com o narcotráfico, com a corrupção, com a proliferação de eleições majoritárias, de envolvimento em poderes do judiciário, do legislativo, do executivo no Brasil. E o jovem está desencontrado. Então eu disse, certo dia, eu falei, olha, hoje em dia um candidato à presidência da República, ele não podia ter direito sequer daquilo que é o princípio de isenção, tá certo? Eu não podia ter nem esse direito. Eu tinha que ter uma vida ilibada para poder entrar na candidatura à presidência, tá certo? Eu não podia nem requerer isso. Olha, mas eu tenho direito à minha defesa. Mas se os envolvimentos são tão grandes, eu não deveria nem ser candidato, diante do quadro grave que nós estamos vivendo no país. Sabe? Governador, o senhor disse bem, o senhor é um democrata, vai sair o resultado da eleição e, evidentemente, o senhor vai respeitar. Lógico. O senhor acredita em pesquisas. E o senhor disse, olha, Lógico. eu olho a pesquisa e me parece que as pessoas autorizam pessoas de reputação duvidosa a governar o país. As suas propostas são boas e a segurança pública é um tema muito caro à sociedade brasileira. Mas ainda assim, as pesquisas apontam ali o senhor com 3% mais ou menos das intenções de voto. O que o Ronaldo Caiado fará para reverter essa situação nas pesquisas até outubro? Bom, primeiro, eu vou sair, até porque eu nunca entrei na minha vida, eu não vou me propor a debater bandalheira e corrupção. Se essa é a pauta, para ser condicionante de ser candidato a presidente da República, eu não vou discutir isso. Ora, aquele ali roubou mais, esse aqui roubou menos, esse aqui está mais envolvido, aquele ali está menos envolvido. É isso que é pauta de uma eleição da presidência da República? Não. Eu vou fazer e vou convidar toda a imprensa, as pessoas especializadas na área, a iniciativa privada, as entidades que desejarem. Eu vou pautar a minha campanha, que tem esse ato da Copa do Mundo. Eu vou pautar minha campanha, Samer, não é amanhã preocupado com o que vai sair ali naquele noticiário policial, tá certo? Que alimenta a oscilação dos candidatos. Não, eu vou discutir. Então você vai estar lá, eu vou estar discutindo aqui, ó, como é que eu vejo a segurança pública, como é que eu enxergo o orçamento brasileiro, como é que eu enxergo a parceria com os governadores, como é que eu enxergo a parceria com os presidentes dos países limítrofes com o país, como é que eu enxergo o avanço da tecnologia e da inteligência artificial no crime. Aí, quando for na próxima semana, eu vou chamar você para discutir educação. Aí eu vou discutir, olha aqui o que é que eu penso em educação. Eu sou o primeiro lugar na educação no Brasil. E sou o estado que mais evoluiu na educação na idade certa, na alfabetização na idade certa. Goiás hoje é o primeiro lugar. Então, você tem esses parâmetros aqui. Como é que eu enxergo a educação? Onde você tem uma prova de proficiência de 700 mil professores e 200 mil professores não passaram na prova primária para matemática, tá certo? Para português é a mesma coisa. Se você tem as universidades no Brasil que só formam ali pessoas que são totalmente desqualificadas, em grande maioria, para o exercício da função. Como governador de Goiás, eu não deixei abrir uma faculdade de medicina no meu estado. Nenhuma. Porque aquilo ali é uma ABET oficializada.
É uma bet oficializada. Ali as pessoas não sabem fazer um diagnóstico e cobra do pai 12, 14, 15 mil reais por mês. Mas o senhor acha que mostrar seus programas de Sim, governo sem dúvida. vai ser suficiente para mudar o histórico Sem da dúvida, pesquisa? sem dúvida. Eu acho que o cidadão vai escolher, olha, eu não acredito que o Brasil vai optar ali por tá certo, o seu corrupto preferido. Eu acho que não. Não vai ser o corrupto preferido. Eu acho que vai ser quem tem autoridade moral para poder governar o país. É nessa linha. Eu não vou mudar meu conceito de vida e meus 40 anos de vida pública. Não é o corrupto preferido. Eu estou fora dessa campanha. Fora, Summer. Eu não entro nesse nível. Eu não debato esse assunto. Corrupto preferido, eu estou fora, eu não sou opção. Eu não enquadro nisso aí. Se é o corrupto preferido, eu vou respeitar a decisão. Agora, acho que hoje, eu estou aí com esse percentual que você falou, mas hoje nós estamos exatamente no dia 11. A eleição vai ser dia 4. Até lá, meu amigo, tem muita água para passar debaixo da ponte e muitos debates que nós vamos ter que enfrentar. Tá bom? Governador, o Brasil tem hoje, falar um pouco de economia, a taxa de juros escorchante, impagável, uma carga tributária insustentável para a classe produtiva, mesmo assim produz um déficit primário importante, crescente, tem dificuldade de pagar as contas públicas, começa a rolar contas públicas, o endividamento público cresce e tudo aponta para uma necessidade de profundas reformas econômicas. O senhor falou do engessamento da máquina pública também, que custa demais para os brasileiros. O Brasil precisará de um pacote de reformas. No seu governo, se vier, qual é o tamanho dessas reformas e qual é a voracidade delas? Digamos se a Serra Elétrica de Javier Milei é nota 10, qual é o tamanho do pacote de reformas que o presidente Caiado apresentaria ao Brasil? Bom, isso caberia um outro programa para nós, né, Ricardo? Para a gente discutir essa parte. Você é uma pessoa que fez parte de gestão pública. Então você sabe muito bem que nós temos que saber hoje que o orçamento de 2027, o que o Lula colocou aí, tá certo? Como tido bondades, não é verdade? Não cabe dentro do orçamento. Certo? Não tem. Você tem que botar outro regime fiscal, porque esse aí não cabe dentro dele. Então você vai inventar um outro, tá certo? Para governar uma condição de ingovernabilidade completa. Eu sei que eu estou recebendo um paciente politraumatizado com fraturas múltiplas e lesão vascular. Grave, tá vendo? Eu sei da gravidade do país. Agora, o que eu vou fazer não vai ser apenas aquilo que eu vivi no Congresso e cada presidente gastou o seu principal tempo em mandar apenas uma reforma. Eu vou mandar todas no primeiro dia. Todas. Tá certo? Eu encaminharei todas, eu estarei com todas as reformas. Eu sou um homem que vivi no Congresso, conheço o Congresso, sei que realmente os temas precisam ser debatidos. Aí sim, Renato, a pessoa pode dizer, não concordo com essa reforma administrativa do Caiado, não concordo. Aí sim, aí é um debate de pensamento, de ideia, tá certo? Daquilo que é o conceito dele de país. Aí é perfeito. Isso aí não é a ciência da vida. Isso aí é uma parte de gestão de governo. Aí sim, eu vou mandar reforma administrativa, vou mandar reforma política, vou rever totalmente a reforma trabalhista, hoje que foi totalmente mutilada pelo Supremo, desfigurada pelo Supremo, sem poder de fazer aquilo que a Constituição fez, que nós fizemos. Vou rever a reforma tributária do país, tá certo? E vou discutir todos esses temas que precisam ser discutidos, tá certo? Imediatamente. Certo? Vou encaminhar o projeto de terrorismo, vou encaminhar a anistia no primeiro dia, tá certo? Tudo isso será pauta minha. E sou um homem que gosta de trabalhar dia e noite, tá certo? Convivi num congresso onde não se tinha voto virtual, Ricardo.
Vivi num Congresso onde não se tinha emenda impositiva, tá certo? Nunca convivi com isso. Não abro mão daquilo que é prerrogativa da presidência da República. Não vou fatiar o projeto de governo em 584 projetos para o país. Não, o projeto foi eleito, foi um projeto que foi eleito. Um projeto que foi eleito como presidente da República. Não foram 594 projetos. Então, é dessa maneira que eu quero governar, na mesma condição que eu governei, o meu estilo, que é a minha característica de vida. Homem aberto ao diálogo, mas com muita convicção daquilo que são prerrogativas minhas, como governador de estado que fui e exerci na plenitude a minha governadoria. Na plenitude. Eu não abro mão de um milímetro daquilo que é prerrogativa minha. Aquilo é prerrogativa minha, tá aí. E se eu não tivesse pacificado o Estado, se eu não tivesse promovido entregas no Estado, eu não teria saído com 88% de aprovação. Estou saindo do governo, meu vice vai ser eleito no primeiro turno. Hein? Faço os senadores. Faço maioria de deputado federal e estadual. Então, quer dizer, é um governo que tem credibilidade junto à população. Então, isso que é governar. Falando de eleição, governador, o voto evangélico ele é tido como um potencial fator decisivo, né, nessa eleição. O senhor esteve na semana passada aqui na Marcha para Jesus, aqui em São Paulo. Queria que o senhor falasse como é que é o seu relacionamento com esse segmento. O que o senhor acha das críticas que fazem também sobre uma possível mistura, né, de religião com política? Se isso é algo que deve ser evitado, o Estado laico, esse debate todo em torno disso. E como é que o senhor vê o crescimento tão grande dos evangélicos aí nos últimos anos? Olha, primeiro eu quero deixar claro aqui que eu tenho um respeito enorme, até porque eles foram um fator muito importante na minha eleição para senador da República. Eu havia perdido uma eleição para presidente em 89. Já comecei as avessas, né, Renato? Já foi direto no topo. Já tentou direto Já tentei topo. direto já chegar, né? Aí é o que eu conto sempre, que meu pai me falava, meu filho, você não tem um fio de cabelo branco, você não pode fazer isso e tal. Bom, mas dizer a você que eu tenho, assim, um carinho muito grande pelo trabalho que eles fazem e fizeram ao meu lado como governador. Devo muito ao apoio que eu recebi deles. Fui senador da República com uma vaga, fui governador do estado no primeiro turno em todas as duas eleições. Sempre tive o apoio dele nos momentos críticos também, como da pandemia. Eles foram parceiros enormes. Na recuperação de pessoas hoje dependentes de droga, eles têm um trabalho social maravilhoso. Então, eu tenho uma ligação muito grande. Sou católico e sou católico praticante, certo? Não sou católico que fala que é católico, não sou católico de ir à missa. Sou querido no meio dele, recebi o apoio de vários líderes evangélicos no Brasil a nossa candidatura. Vários que já me apoiaram, publicamente. Então, é um segmento que eles têm toda a liberdade de discutir o que é melhor para os princípios que ele defende e que eu também defendo. Eu defendo o princípio da família. Eu sou uma família. Eu sou um homem que sei combater o crime, que é a maneira correta de você, tá certo, dar respaldo para a família. Eu sei o que é combater a droga, dar resposta para a família. Eu sei o que é combater os jogos, dar resposta para a família. Tem muita gente que fala a família... Mas peraí, o que você fez pela família? Porque no discurso é lindo, certo? Então, eu tenho um respeito enorme e concordo com você, Renato, que eles vão definir, eles serão indiscutivelmente um fator que definirá o processo eleitoral em 2026. E o senhor acha que política e religião podem se misturar? Como é que o senhor vê isso? Olha, na questão de princípios, sim. Religião tem princípios, tá certo? Eu nunca vi um cristão, fora daquilo que está previsto na legislação, defender o aborto. Eu nunca vi um cristão defender droga. Eu nunca vi um cristão, tá certo, defender
o narcotráfico. Então, é a questão daquilo que você encaixa dentro do estilo que é defendido por nós. Tá certo? Eu sempre fui uma pessoa, quando aquela época era totalmente excluído até do conceito da mídia, quando o Caiado era defensor do direito de propriedade, da economia de mercado, da livre iniciativa, defender produtor rural, que aquela era não era pop nem tech, ele era demonizado como produtor rural. Estava o Caiado lá com 36 anos, tendo coragem de enfrentar MST e PT. Agora que a água é pop tech, agora todo mundo se veste de produtor rural. É o que eu chamo, é a turma sabor agro. Agro raiz sou eu, que comecei lá, quando ele era o patinho feio da economia brasileira. Quando era tudo mato, literalmente. Exatamente, é isso aí. Então, essa é a realidade. Então, a coerência na vida é uma marca muito forte, tá certo? E na política você vê homens que se preocupam, às vezes, com a popularidade. Popularidade, Renato, ela oscila. A popularidade, ela vai e volta. Agora, a coerência é que marca o caráter da pessoa, tá certo? Homem que é igual folha de bananeira, venta para lá, tá para lá, venta para cá, tá para cá, entendeu? Esses homens é o que eu falo, caráter líquido. Já viu o homem de caráter líquido? Ele se molda ao frasco. Você bota uma água aqui, o formato dele é desse aqui. Agora, o meu não, o meu caráter é de rocha. A água bate e contorna ela, porque o caráter é rígido. Então, essa é que é a diferença. Eu não sou na política oportunista para ter esse tipo de comportamento. Então, a minha firmeza, as minhas posições, a minha coragem de colocar as coisas, eu nunca as perdi. E é o que eu quero concluir minha vida política. Governador, o senhor chegou a citar agora os seus cabelos brancos e a ausência de cabelos brancos quando o senhor se candidatou pela primeira vez. Perfeito. Hoje nós temos, entre os nomes da direita, duas pessoas jovens. O senador Flávio Bolsonaro, 45 anos, e agora um jovem, Renan Santos, que também é candidato. O senhor vê isso como um problema? Não, veja, não vejo isso como problema. Tá certo? Não vejo isso como problema. Até entendo essa situação. Eu sou um exemplo disso. Eu insurgi contra uma posição de meu pai. Mas depois o senhor disse que seu pai tinha razão. Lógico. E é isso que eu quero concluir, o raciocínio. Quer dizer, eu sou de uma família política. Certo? Então, quer dizer, eu não sou uma pessoa que simplesmente comecei na política. Eu sempre convivi com a política. Tá? Meu pai não, mas meus tios, tá certo? Meu avô, meus antepassados, todos foram da política. E meu pai, com muita responsabilidade, me chama e me repreende duramente para que eu não fizesse aquilo. E nessa idade, você tem esse ímpeto. Então, pai, pelo menos uma vez, deixa eu descumprir uma determinação do senhor. Eu estava empolgado com aquele movimento, tá certo? Da Constituinte. E você sabe, aquela euforia. Eu tinha 39 anos de idade. Saí de um movimento que tinha sido vitorioso na Constituinte, do direito de propriedade. E aí foi quando meu pai vira para mim e diz isso: você precisa, em primeiro lugar, ter mais responsabilidade. Não se aprende a governar na cadeira da presidência da República. Como você não chega a professor titular de medicina, saindo do seu primeiro ano de formado, você tem que imaginar que você tem que ir degrau a degrau. Você não tem um fio de cabelo branco para você poder amanhã mostrar que você tem pelo menos vivência naquilo que você se propõe a governar um país depois que sai desse período aí do regime militar. Como é que você vai querer saber e poder articular amanhã na presidência da República? Eu realmente descumpri aquilo que meu pai me aconselhou. E depois eu dei a mão ao palmatório e reconheço publicamente que eu errei. Eu não saberia fazer. O Collor, ele é mais velho do que eu, parece que 3 ou 4 meses, mas tem a mesma faixa de idade. Deu no que deu.
Então isso não se aplica ao Flávio e ao Eu Renan? não estou dizendo isso, eu veja bem, hoje eu estou na posição de aconselhamento, mas respeito a posição. Cada um tem o direito. Se tem uma liberdade total minha, é um princípio que eu aprendi também com um grande professor meu. Renato, eu vou lhe passar a vocês mais jovens. Jamais desaconselhe um homem a não casar e a não candidatar. Tá bom? Que seja uma máxima para vocês. Se o casamento der certo, você torceu contra. E se o casamento der errado, você botou azar para que fosse errado. Então você está errado em qualquer condição. Assim é na política. Se ele perdeu, você que trabalhou contra, se ele ganhar, ele superou você e fica inimigo seu em qualquer circunstância. Então, não cabe a mim dizer isso. Eu estou dizendo que eu passei pelas orientações de meu pai. Tá certo? Agora, eu respeito, tendo a faixa que o autoriza, pela Constituição brasileira, pode ser candidato quem quiser. Governador, o senhor está lembrando essa eleição de 89, a primeira da redemocratização do país, e de lá para cá, o PT se consolidou como o grande partido da esquerda e conseguiu 5 mandatos eleitorais. O senhor já era direita raiz naquela eleição, vencida por Collor. Por que a direita não conseguiu produzir um partido político de bases capaz de capitanear um processo de proposta para o país? Por que nós enxergamos um cenário hoje de um partido de direita com maior representação no Congresso sendo comandado de cima para baixo por 2 pessoas, sem uma construção de baixo para cima? O senhor, sendo um homem de direita há tanto tempo, o que faltou fazer de tema de casa para constituir um partido político como o PT foi para a esquerda, talvez esteja deixando de ser? Na verdade, você vê o seguinte, não vamos generalizar o PT, vamos generalizar a figura do Lula. Porque, por exemplo, o PT em Goiás hoje não tem nem candidato a governador. Quando você faz uma boa gestão, o PT não é opção mais nunca. Em Goiás, daqui 100 anos, talvez, pode ser que venha. Mas foi um partido que funcionou de bases, né? Mas tudo bem. Mas você há de convir que no presidencialismo, tá certo? No presidencialismo, você não pode colocar um candidato também que amanhã, assumindo a presidência, não tenha capacidade de promover entregas. Certo? Claro. Ele tem que ser uma pessoa trabalhadora, determinada, firme nas suas posições e, ao mesmo tempo, uma pessoa que tenha carisma para poder falar com a população. Então, eu reconheço, tá certo, que a nossa geração, tá certo? Aí você teve o Bolsonaro, que indiscutivelmente foi essa figura que conseguiu concentrar toda essa capacidade de mobilização da centro-direita brasileira, algo inédito, eu gosto da história. Você nunca viu um presidente, depois de derrotado, ter condições de ir para as ruas e lotar as ruas. Então, você não pode negar a liderança que ele deu conta de exercer. Não estou colocando no passado, que ele dá conta de exercer, se estivesse nas ruas, pelo aquilo que ele conseguiu mobilizar a centro-direita. Mas por que ele, então, não conseguiu ganhar a sua reeleição? Então, isso aí é uma falha, tá certo? Por que o senhor acha? Eu acho eu tenho certeza, eu tenho certeza que a atitude dele em relação à vacina e o comportamento do Covid foi o fator determinante na derrota dele. Eu não tenho dúvida alguma desse assunto, tá certo? Eu vi pessoas, tá certo? Eu vi amigos meus, produtores rurais, dizendo, eu perdi meu filho, Então isso foi totalmente repassado a ele. Isso aí, na verdade, é o que eu disse. Você comprou vacina, você distribuiu vacina no seu governo e, de repente, você se coloca contra a vacina. Entende? Então, isto aí não é mais ou menos, mas foi o fator determinante. Certo? Você tem que entender que vida
é o maior patrimônio da pessoa. É aquilo que você quer poder continuar com a sua vida, né? Produzir sua sucessão, sua continuidade, criar sua família. Eu não tenho dúvida alguma que o erro dele foi esse. Isto aí, a derrota do Bolsonaro para o Lula não foi apenas a perda da eleição. A consequência da perda do Bolsonaro para o Lula foi de um desmonte do país inteiro. Porque o PT voltou numa voracidade que ele não aceita mais perder a eleição. Ele é capaz de tudo para poder ganhar as eleições no Brasil. Ele não tem limite para isso, ele não tem prudência, ele não tem responsabilidade. Equilíbrio fiscal não passa nem perto daquilo que ele pensa. Os nossos mandatários são mais equilibrados, mais sérios, no compromisso também de não fazer uma política demagógica, mas que se sustente no decorrer do tempo. Tá certo? O Lula 4 aí que ele quer, é um Dilma 2, vai fechar mais de 4 milhões de empregos, vai fechar milhares de empresas, vai empurrar todas as outras para o Paraguai, é um desastre completo, tá certo? A inflação vai explodir, o dólar vai lá para cima, isso não tem mais segurança no país. E eles não querem perder. Então, você tem que saber o seguinte, o PL não podia perder a eleição. O Bolsonaro não podia, porque não é perder uma eleição. É em consequência da derrota, o prejuízo que ele causou em tudo aquilo que havia sendo organizado no país e que tudo isso foi terra abaixo e tudo isso foi desmontado. Aquilo que você disse, em 3 anos e meio já aumentou a dívida em R$1 trilhão. A proporção dívida-PIB superou o pior período, porque a época do governo Bolsonaro nós pegamos o Covid. Aí não tinha como você ter equilíbrio fiscal, não tinha como você ter ali nenhum compromisso com o teto de gasto, você tinha compromisso com a vida. Então não tem limite para gastar. Nós chegamos a 76 do PIB, a dívida PIB. Agora nós estamos com 80, sem nenhuma crise, nenhuma crise internacional, nenhum problema sanitário grave, e nós já estamos com 80% da dívida PIB. Ele endividou em R$1 trilhão em 3 anos e meio. Então, veja a consequência de uma derrota. Então, quem ganhar a eleição no Brasil tem que ter a capacidade de governar, eleger o seu sucessor dentro daquilo que é o princípio do equilíbrio fiscal, da dignidade, do avanço intelectual das pessoas, da educação de qualidade, da renda per capita, de tudo isso. Se o Lula ganhar, qual é a consequência para o país? Gravíssimo. Gravíssimo. Você vai ter no primeiro momento, você vai ter uma retração maior ainda de investimento no Brasil, uma taxa de juros insuportável, certo? Você vem acompanhado com um processo inflacionário, você vem com amanhã um sentimento de desesperança total. Porque, Samuel, se você analisar hoje, o que é que o eleitor quer e que ele não deu conta ainda de formar opinião? Se você perguntar hoje, qual é o objetivo principal do eleitor? A maioria, derrotar o Lula. Esse é o número 1, derrotar o Lula. Agora, para derrotar o Lula, ele precisa saber quem é que vai chegar no segundo turno, que vai ter condições de debater e que tem chance de governar. Porque senão pode ser esse mecanismo sanfona de novo. Ou seja, o PL já ganhou, mas perdeu. Então, o Lula, num 4º mandato, ele é uma Dilma 2, com maior agravamento com a situação hoje do avanço da criminalidade, que as proporções tomaram aí muito maiores do que era naquela época, da corrupção desvairada que está implantada, de uma insegurança jurídica completa no país, tá certo? Você já pensou bem? Eu posso
talvez errar aqui, talvez de um número, mas ele poderá construir a maioria no Supremo, Com certeza. no próximo mandato. Sim, sim. Ele poderá ter os 6 de 11, Uhum. tá certo? Então, quer dizer, ele vai governar também com essa força toda? Hã? Então você vai aparelhar esse processo todo de um governo que já mostrou incapaz de poder atender a demanda do povo brasileiro nas políticas estruturantes do país. Você compara o PIB do Brasil há 20 anos atrás com a Índia, com a China e vê hoje. Quer dizer, a desproporção que eles descolaram de nós hoje. E não tem as condições climáticas e nem as riquezas minerais que nós temos. Então, o que é isso tudo? Esse atraso todo do Brasil. Qual é que é a causa? Não é por acaso. Isso não caiu do céu. Isso é porque a gestão do Brasil é uma gestão medíocre. É uma gestão de pessoa que só pensa manter o cidadão como dependente do governo e, ao mesmo tempo, esse cidadão dependente do governo tem que votar nele e, ao mesmo tempo, ele continua com programas populistas. E o crime crescendo cada vez mais no Brasil. Então, é o desastre completo. Certo? A pessoa falar talvez aí seja a tormenta perfeita. Eu diria a você, eu não sei se é tormenta, se é tsunami, o que é, mas isso para o país é o que tem de pior neste momento para o país. Eles estão no poder há 5 mandatos, gente. 5 mandatos. 5 mandatos. O que foi que cresceu no Brasil? Foi renda, foi tecnologia? Não, foi juros, corrupção e narcotráfico. Tributo. É isso aqui. E tributo. E tributo. Hã? Imposto. Imposto. Imposto também cresceu. O governador, até em cima disso, a gente está caminhando já para o final. Uma coisa que chama a atenção é o seguinte, né? Nós tivemos a anulação praticamente dos processos, né, do Petrolão e do Mensalão. O senhor viveu muito isso lá naquela época. Sim. E hoje fala-se muito até de críticas para a Lava Jato, né, dos tais excessos da Lava Jato. O que de fato aconteceu naquela vez, para a gente não perder isso da história, né? Lógico O que aconteceu de verdade? De verdade. Aconteceu de verdade. De verdade. As provas são claras, explícitas, como a luz do dia. Tá certo? Claro. Aquilo ali foi uma manobra que desacreditou o brasileiro. Ali foi o máximo de gesto em dizer, olha, tudo que foi comprovado, eu não vou julgar, porque a maneira como chegaram a esses dados foram situações que descumpriram as regras do direito de poder buscar essa informação ou outra. Ou seja, veja bem, você tira o principal, que é o roubo, a corrupção, o dinheiro ali, todo mundo devolvendo dinheiro, aquela corrupção toda. Ah, mas só que você buscou essa prova de uma maneira que não foi de acordo com toda aquela rotina exigida. Mas vem cá, não foi, mas o dinheiro está aqui, a corrupção está aqui. Não, mas esquece isso. Vamos anistiar todas as pessoas, anistiar do crime, devolver o dinheiro para eles e tudo bem. Então, isto desfigurou, tá certo? A imparcialidade, o julgamento no sentido de moralizar, da população acreditar no judiciário. O Lula nunca foi julgado. Nunca foi julgado. Ele foi preso, condenado. Depois, eles tiraram as provas e disseram, não, eles conseguiram as provas, mas dentro de um rito que não é o que deve ser feito. Isso aconteceu comigo. Teve um dia lá que um policial meu prendeu lá droga, e aí o juiz disse, bom, mas isso aí não é a maneira como conseguiu fazer a prisão, ele não pode ser preso não, porque o método não foi. Eu falei, vem cá, então eu vou ficar com a droga e eu vou botar na casa de quem? Vou mandar para sua casa? Onde é que vai ficar a droga? Como é que pode você explicar isso para a sociedade? Então, a sociedade não aceita isso, Ricardo.
Não aceita isso, Samuel. Agora, essas coisas é que apodreceram. Mas não se perdeu isso ao longo do tempo? Hã? Essa indignação não se perdeu ao longo do tempo em relação a esses casos? Lógico. Você acha que lá em Goiás o Oruan ia estar na cadeia e de repente ia ter autorização e a minha tropa ia soltar eles? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Certo? Ah, mas é uma decisão. Calma lá, meu amigo. Calma lá. É uma decisão monocrática diante de um fato concreto que está aí? Não, você não tem esse poder todo, não. Não é assim, não. Então, essas coisas... Você dá o mau exemplo. O mau exemplo induz a sua tropa a cruzar os braços. Acabou. Eu vou lutar contra... Para quê? Eu vou arrumar briga aqui com um faccionado, botar minha vida em risco, e depois a autoridade vai lá e bota ele na rua. Vai lá e deixa ele ficar com a saidinha dele. Deixa ele conversar. Ah, porque aí tem os direitos que a pessoa está lá no presídio, tem que ter para dar ordem para matar o policial do lado de fora? Matar a família de opositor dele? Não tem isso não. Última rodada aqui, Ricardo. Governador, nós estamos ainda há 40 dias do registro das candidaturas, ou cerca de 40 dias do registro das candidaturas. E se antecipou bastante o debate eleitoral, nesse novo modelo de campanhas mais curtas, que vem desde a Covid. O senhor acha que o cenário das candidaturas ele é definitivo? As candidaturas serão essas que estão aí ou tem espaço ainda para construções, aproximações? Não é de jeito nenhum. O cenário não é definitivo, Ricardo. Não é definitivo. Eu tenho certeza que o Lula vai para o segundo turno porque ele não está disputando com ninguém na esquerda, tá certo? Ele é candidato único, que é um momento até inédito na eleição no Brasil. Não tem nenhum outro candidato. Ele está solo, com a máquina do governo na mão. Ó. Só, aí vocês publicaram agora, só na área de comunicação aí foi R$1 bilhão. Agora, R$1 bilhão, está aí a distribuição lá, né, do dinheiro. Um poder de fazer toda essas propostas que não foram colocadas em tempo hábil para ser discutida, mas para trazer resultado imediato no sentido de segurar, né? Ou seja, olha, então ele está fazendo isso aqui, está revertendo a posição, ele estava numa posição fragilizada, agora com essas políticas aí, ele subiu de novo. Poxa, veja bem, Ricardo, esses dias eu estava falando com um amigo meu e ele me contando um caso interessante. Ele falou assim, eu estava levando o meu neto para o colégio. E aí estava lá, porque o Lula não sei o que, tal, porque o Lula não sei o que, tal. Aí o netinho dele perguntou para assim, mas meu avô, mas o Lula não é ladrão? Aí eu falei, meu filho, mas meu neto, você sabe como é que é, essas coisas depois foi julgado. Mas e ele pode ser candidato a presidente? Quer dizer, então, é aquela criança que diz, olha, o rei está nu. Né? Tem essa liberdade de dizer. Então você vê que uma criança vira para um avô e pergunta para ele, vem cá, mas ele pode ser? Isso é normal? Certo? Você vê, essa situação, ela vai deformando a política, e que isso aí vai sendo absorvido, tá certo? Isso vai sendo deixado de lado. Ah, mas o apartamento tem um triplex. Como é que tem um triplex? Como é que tem um sítio com aquela condição toda? Como é que tem o filho envolvido em tudo quanto é negociata, bandalheira, corrupção, um cara que ganhava salário mínimo no zoológico de São Paulo? E, de repente, o poder empresarial dele cresce com o pai no poder. Quer dizer, como é que você vai e fica pensando assim, bom, esse cidadão está na presidência da República, então ele pode ser candidato à reeleição no Brasil e pode continuar mandando de novo e o eleitor votando nele. Por quê? Ah, porque eu fiz um favor ali, porque eu fiz uma obra aqui, mas vem cá. Mas ele, meu amigo,
esse povo do PT não é bicho para se ter dentro de casa. Sâmer, Tem jeito. E no campo da direita, as candidaturas serão essas ou ainda há espaço para alguma surpresa? Bom, veja bem, aí, poucos dias aí, eles tiraram o alto, colocaram o Joaquim Barbosa. Não sei se algum outro partido mais terá algum candidato. Mas eu acho que mais ou menos está predefinido isso aí. Se o Flávio Bolsonaro desistir de ser candidato, é possível uma chapa Caiado presidente e Michele vice? Bom, veja. Sendo mais explícito na pergunta. Traduzindo a Isso aí, pergunta Samer, Ricardo. você agora me botou numa posição extremamente delicada, porque é uma situação que eu tenho que respeitar muito o partido. Você vê que naqueles momentos todos, onde as pessoas lutavam para se ter o apoio do Bolsonaro, eu nunca neguei a liderança dele, mas sempre disse, olha, eu tenho o direito de escolher a candidatura dele, e se você me perguntar, eu vou lhe responder que ele manterá a candidatura do Bolsonaro à presidência da República. Tá bom? Eu vejo isso como sendo um fato consumado. Tá bem? Muito bem. Governador, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Queria deixar aí um minutinho para o senhor mandar uma mensagem final. Bom, Renato, ao Ricardo, ao Sâmer, dizer muito obrigado a vocês. Vocês me proporcionaram aqui um tempo que, sem dúvida alguma, pude explanar melhor sobre o que eu penso, o que eu enxergo, tá certo? Sobre a presidência da República, diante de um cenário tão delicado e tão grave como esse que nós estamos passando. E dizer a vocês que quando eu me candidatei a governador do estado, eles me perguntaram, olha, como é que o senhor resumiria o que o senhor propõe ao povo goiano? Aí eu diria a ele, olha, eu lhe garanto que eu vou devolver Goiás aos goianos. E saí do governo e entreguei um outro estado à população de Goiás. Então, para resumir, eu posso dizer, Renato, que eu garanto a vocês que eu devolverei um outro Brasil aos brasileiros de bem. Você pode ter certeza que este é meu compromisso, com ética, com honestidade, com transparência, com a experiência, mas acima de tudo, com a coragem pessoal e a independência intelectual para poder levar adiante um projeto que seja saneador e que as pessoas possam ter a vida e a qualidade de sonhar com um Brasil do futuro com dignidade, não com o que está aí, com escândalos, onde as reportagens policiais é que pautam a política no Brasil. Isso é muito triste. Muito bem. Queria agradecer aqui aos meus colegas Ricardo, Sâmer, agradecer mais uma vez ao governador e agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Essa foi a primeira entrevista com os pré-candidatos à presidência da República. Repetindo, chamamos todos os pré-candidatos, já temos algumas confirmações. Ao longo da nossa programação, você vai ter aqui as entrevistas, essa sabatina do início da cobertura da BP nas eleições. A gente tem aí bastante coisa para fazer, para mostrar para vocês ao longo desse processo eleitoral, até o dia 4 de outubro e depois também no segundo turno. Copa do Mundo, mas também eleição. O brasileiro, de 4 em 4 anos, tem sempre muita emoção para decidir, tanto dentro de campo como nas urnas. Muito obrigado e até breve.